socialismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Estamos começando mais um programa Pauta Quente, transmitido aqui no YouTube, no canal Circuito Aberto e também na Rede TV+, TV Arte HD. É uma rede de TV aberta aqui no Rio de Janeiro, que passa nos municípios de Guapimirim e Magé, toda a região serrana e em 43 municípios do estado do Rio de Janeiro. E se você não está inscrito no canal, clique aqui no sininho, canal Circuito Aberto. Clique, comente, compartilhe, curta esse vídeo, porque quanto mais curtidas nós tivermos, mais a verdade alcançará mais pessoas. E o programa hoje já começa essa segunda-feira com muita coisa. Vamos falar sobre o Alexandre de Moraes dobrando a aposta contra a Rumble. Vamos falar do isolamento do Brasil do BRICS e também nós vamos falar sobre a possibilidade da prisão de Bolsonaro, porque a PGR vai entregar o seu relatório hoje. Então, vamos ver o que vai rolar no programa de hoje. E Alexandre de Moraes, depois dessa questão aí do tarifaço do Trump, que na minha opinião não é uma tarifa, é uma sanção imposta ao Brasil, como foi imposta à Venezuela, a Cuba, a Rússia e a China. Alexandre de Moraes, que está sendo processado na Flórida pela Rumble e pela Truth Social, que é a empresa do presidente americano Donald Trump, recebeu recentemente aí uma segunda intimação para responder ao processo que está sofrendo na Califórnia por avanços em território americano de censura de cidadãos americanos residentes e das empresas americanas de internet, a Rumble e a Truth Social, que são provedores de internet. Só que a resposta de Alexandre foi dobrar a aposta. Está aqui, O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou na sexta-feira um novo bloqueio de conta vinculado a Rodrigo Constantino, que é brasileiro, mas cidadão americano, no Rumble, e exigiu que a plataforma remeta dados do usuário sob multa de R$100 mil em caso de descumprimento. Isso aí saiu na Gazeta do Povo e em vários outros jornais e já está repercutindo mundialmente. O próprio dono da Rumble tweetou esse final de semana falando que Alexandre já preparava essa ação junto a ele. Essa quebra de protocolo do Alexandre de Moraes tentando tirar contas, bloqueio de contas de cidadão americano, é uma forma ilegal onde só países tirânicos executam esse tipo de ação. Não é respeitado o processo legal e isso é mais uma prova internacionalmente que o Brasil, infelizmente, não é um país que respeita o devido processo legal. Existem as vias internacionais para citar o cidadão americano em solo americano. E o Rodrigo Constantino, como todos sabem, é um cidadão americano, mora nos Estados Unidos, a conta dele é nos Estados Unidos, e você que consegue assistir o vídeo dele na Rumble aqui no Brasil, você assiste porque está na internet. A internet é mundial, então não tem como você bloquear, invadir as leis, a soberania de outros países, proibindo que um vídeo circule na internet. Seria o mesmo que tirar o Google, que tirar qualquer plataforma, o YouTube, de um cidadão americano que está colocando lá o seu vídeo e aí você vê Alexandre de Moraes ultrapassando a barreira das fronteiras do Brasil e infringindo a lei americana. Essa questão é muito grave porque isso é um dos motivos pelo qual o Brasil vem sofrendo a sanção de Trump, porque essa tarifa de 50% é uma sanção que está ocorrendo aqui no Brasil.
A esquerda, como sempre, está tentando dar aquela cara de soberania nacional, mas na verdade é só você ter dois neurônios que funcionem perfeitamente para você saber real o que está acontecendo. Prova disso é que o isolamento do Brasil no BRICS. O que está acontecendo, minha gente? Lula, depois do BRICS que teve aqui no Rio de Janeiro, fez aquele discurso anti-estadunidense, do imperialismo anti-estadunidense. Essa turma do PT odeia os Estados Unidos. E o posicionamento do Lula desde sempre foi se aliar a países ditadores, como a Venezuela, Cuba, China, a própria Rússia. Recentemente, defendeu o Hamas e também defendeu o Irã contra Israel, chamando Israel de genocida. Esses atos do Lula têm que ser levados em conta. E o que nós vemos e o que está acontecendo, na minha opinião, é que Lula é o bobo da corte dessa turma aí da tirania. Por quê? No momento que Lula faz o discurso lá da moeda única, tentando fazer com que se desdolarize as relações internacionais entre países, isso aí, e o Donald Trump foi bem claro, dizendo que quem ameaçar o dólar é como se estivesse declarando uma guerra mundial. Esse grupo dos BRICS, na tentativa de criar uma moeda única. De cara, o embaixador russo já falou em entrevista que isso aí é a ideia do Lula, não tem nada a ver com isso. Enquanto Lula fica oferecendo jabuticaba para o presidente num videozinho ridículo, sem noção nenhuma, uma diplomacia digna de República da Brazuela, a República das Bananas. A Índia está negociando a redução de tarifas com os Estados Unidos. Não só a Índia, como a própria China está negociando também as tarifas com os Estados Unidos. A União Europeia agora já vai sentar com os Estados Unidos para negociação das tarifas. Enquanto isso, aqui no Brasil, nessa luta que o PT sempre gosta de fazer, de eles contra nós, o imperialismo americano contra a soberania nacional, que eu acho, na minha opinião, que é pensado, ele está fazendo isso, pensado exatamente para criar o caos interno, porque tanto o PT como o socialismo, ele só funciona no caos. Você pode ver que o discurso que está sendo feito aqui no Brasil é o mesmo discurso que o Maduro faz na Venezuela. É o mesmo discurso que o Ortega faz lá na Nicarágua. Então, é o modus operandi dessa turma para criar o caos, destruir a economia do país e, com isso, aumentar o poder do Estado e a manipulação em cima da população mais carente do nosso país. É exatamente isso que está acontecendo. E você vê o consórcio carcomido da velha imprensa defendendo e tentando emplacar essa narrativa de nós contra eles e defesa da soberania nacional. A única soberania nacional que o Lula defende é a soberania da companheirada, a soberania do Foro de São Paulo, que declaradamente, se você buscar um pouquinho na história, você irá achar vários discursos dos companheiros com a real intenção da criação desse Foro de São Paulo, que é a implementação na América do Sul de estados de esquerda, estados com comunismo ditatorial, como é na China. E com isso, com essa briga com os Estados Unidos, que só tende a crescer, porque está apenas iniciando, porque não se trata de uma tarifa comercial, e sim uma sanção contra as políticas praticadas pelo governo do Luiz Inácio Lula da Silva e sobre os avanços do judiciário em cima de opositores. Tanto é que na carta de Trump ficou bem claro a questão da perseguição em cima do presidente Jair Bolsonaro, seus familiares e todos os seus apoiadores, diga-se, a direita brasileira. E isso que está acontecendo, o mundo agora viu
depois dessa carta do Donald Trump. E uma cortina de fumaça está sendo montada. Enquanto isso, enquanto Lula fica como o bobo da corte da China, vendendo o país para a China, e isso o americano está vendo, vendendo literalmente o país para a China, que é contrário aos Estados Unidos, que são duas potências que existe uma guerra comercial, uma guerra fria comercial há muito tempo, e Donald Trump agora está colocando a América em primeiro lugar, e ele desmascarou todo esse globalismo que só defende a questão de uma pauta única, de um governo único, de uma moeda única, que o Lula é o bobo da corte que está defendendo isso. Os outros países estão negociando, e aqui no Brasil a aposta é que Lula também dobrará a aposta com essa narrativa que é uma taxação comercial, que a culpa é do Bolsonaro, como sempre. Mas, na verdade, nós sabemos que todos os atos que ocorreram durante o mandato de Lula e até antes, em seus discursos, foram atacando os Estados Unidos, atacando o dólar. Então, é apenas o início, infelizmente, é apenas o início de muita coisa que vai acontecer para frente, e isso tudo iniciará a partir do dia 1º agora, quando entra em vigor a sanção de 50% para todos os produtos brasileiros. E falando em liberdade, a PGR pode pedir a prisão de Bolsonaro no relatório final que será enviado hoje para o Moraes. Sem surpresa zero, a PGR pedia a condenação. Porque desde o início nós já sabemos que essa fantasia de golpe de Estado, num domingo à tarde, com algodão doce, pipoca e batom, não passa de uma narrativa criada exatamente para poder destruir, perseguir o espectro opositor dessa turma de criminosos que comandam o país hoje, infelizmente. Bolsonaro vai ser preso? Vai. O PGR vai pedir a prisão? Vai. Alexandre de Moraes vai acatar a prisão? Vai. Isso aí todos nós sabemos. Então, surpresa zero do que vai acontecer. Mas isso prova, mais uma vez, a questão da perseguição e da ditadura do judiciário que acontece no Brasil atualmente. Nós não vivemos num Estado democrático de direito. Sequestraram o Estado democrático de direito e criaram uma Constituição paralela, onde interpretações jurídicas valem mais do que a lei propriamente dita. O processo penal não está sendo respeitado, a atuação de um juiz que se diz vítima, promotor, acusador, é tudo. Que, se fosse respeitado o processo legal, ele não poderia estar ali julgando, já que ele é vítima. Mas como no Brasil, depois do filho do amigo do meu pai, que começou todo esse processo, nós temos Daniel Silveira, preso até hoje, temos que lembrar a morte do Clezão, exilados políticos na Argentina, nos Estados Unidos, na Itália, deputados sendo caçados, deputados sendo perseguidos, pessoas comuns sendo presas, jornalistas que têm que pensar 2 vezes no que vão falar, deputados e senadores que têm que pensar no que vão falar. O que está acontecendo no Brasil hoje é o início de um poço sem fundo. Se não houver uma reação ano que vem, nas eleições, se a direita não se unir em prol de um objetivo que é a nação, ao invés de ficar
batendo cabeça para ver quem leva mais gente para a rua ou quem quer ser o líder político de um lado, de um espectro, não vai levar em nada. Essas sanções que estão acontecendo agora dos Estados Unidos, você vê o que foi falado aqui no programa, o avanço de novo, né, do Alexandre de Moraes extrapolando mais uma vez a fronteira ilegalmente contra a Rumble. Você vê os países que Lula tanto baba, puxa o saco, na questão da moeda única do BRICS, que foi o real motivo da taxação, da sanção do Trump, que foi logo após o discurso do Lula. Aí você vê Lula dando entrevista à imprensa americana. Ele falou, questionado se ele sabia que a Índia estava negociando e a China estava negociando com os Estados Unidos naquele momento. Ele fez aquela cara de bobão, falando que não sabia que isso estava acontecendo. Isso para você ver que ele está sendo apenas um fantoche num plano muito maior, que é o plano desse lado mal, que é a Rússia, China, Irã, esse comunismo e essa ditadura que são implantadas nesses países, que tomem conta aqui da América do Sul. E o Foro de São Paulo foi criado exatamente para isso. Graças ao Olavo de Carvalho, isso foi alertado lá atrás. Então, toda aquela teoria da conspiração que falavam, que nós comentávamos no passado, hoje nós estamos vendo a realidade dos fatos e o que está realmente acontecendo. Então, vamos aguardar aí o que está para acontecer. Muita coisa vai acontecer essa semana. Tem um decreto aí da reciprocidade que o Lula ficou de assinar hoje, segunda-feira, dia 14/7. Temos a ação do Alexandre de Moraes contra a Rumble novamente, enquanto a Justiça da Flórida aguarda a resposta do Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes deu a resposta agora, mostrando que vai dobrar a aposta. Nós temos o Lula mandando jabuticaba para Trump, enquanto a China negocia tarifas com os Estados Unidos. Então o Brasil está sozinho, o bobo da corte Lula está fazendo o papel que ele sempre fez, que é o papel de palhaço, que segundo Geraldo Alckmin voltou à cena do crime, e quando o criminoso volta à cena do crime, ele não pode fazer outra coisa do que já está acostumado. Então nós temos um Brasil hoje praticamente quebrado. E essa sanção americana, ela veio exatamente para acabar de afundar um país. Mas uma coisa que eu pensei e refleti sobre isso tudo. Vale mais a pena nós, brasileiros, patriotas de verdade, reconstruirmos um país com o Estado democrático de direito respeitado, reconstruirmos um país com a liberdade de expressão estabelecida e respeitada. O PT pode destruir o Brasil, mas é muito melhor nós reconstruirmos esse país com nossas liberdades, garantias individuais e tudo, devido ao processo legal respeitado, do que viver num país onde teremos um narco-estado literalmente implantado, que já está dando salve aí em vários estados. Vocês estão vendo o que está acontecendo, quebradeira de ônibus, os traficantes estão vindo para a rua, estão descendo, já estão na rua. Então, quer dizer, o braço armado do PT vai começar agora a instaurar o caos social para deixar a população com medo e, com isso, eles avançarem com a sua ditadura. Como aconteceu na Venezuela e na Nicarágua. A história, ela não nega o que aconteceu. É só você dar uma olhada no que aconteceu no nosso país vizinho, que você vai ver literalmente. E mais sanções virão para o Brasil. Aguardem. Os 50% foi apenas um sinal do que está por vir. Outras questões, outras leis, outras sanções virão em pessoas do governo e pessoas do judiciário, como a Lei Magnitsky e outras
virão se o Brasil não voltar à sua normalidade institucional. Então vou ficando por aqui. Você que gostou, curta, comente, compartilhe, mande esse vídeo aí para os seus inimigos, principalmente, porque aqui nós não temos medo de falar o que muitas pessoas não querem ouvir. Programa Pauta Quente, que passa na Rede TV+, TV Arte HD, Magé, Guapimirim, região serrana aqui no estado do Rio de Janeiro, em 43 municípios via TV a cabo e também aqui no nosso canal no YouTube, @canal Circuito Aberto. E não deixe de ver o portal circuitoabertonews.com.br, um jeito simples de você ficar bem informado. Eu vou ficando por aqui, até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Tchau! Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente.